Senhores, mais uma vez, saudação de paz. Eu tenho uma palavra de Deus para falar para vocês no livro do Apocalipse, capítulo de número 6. E havendo o cordeiro aberto os selos, eu olhei, dizia Jesus. João dizendo no Apocalipse, e havendo aberto o cordeiro um dos selos, olhei e eu vi um dos 4 animais que dizia, vem e vê. Então eu olhei e eis que um cavalo branco, e que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e vitorioso saiu para vencer. Pois muito bem. Dentro desse texto do Apocalipse capítulo 6, eu encontro aqui que João, vendo uma visão a nível escatológica na ilha de Patmos, ele estava vendo que foi aberto uns selos, um livro selado com 7 selos. O primeiro selo, João viu que foi rompido o lacre e apareceu no cenário um cavalo branco. E a Bíblia diz que aquele cavalo branco veio sobre ele o seu cavaleiro. E esse cavaleiro veio trazendo um arco, mas não tinha flecha. Em nenhum versículo aparece flecha na mão do arqueiro, do cavalo branco. E foi-lhe dado, foi entregue uma coroa na sua cabeça e saiu vitorioso para vencer. Esse cavaleiro do capítulo 6, ele apareceu no cenário apenas com um arco sem flecha. E a Bíblia diz que foi entregue a ele uma coroa. Algumas pessoas, talvez não informadas, andam dizendo que esse cavaleiro do capítulo 6 é Jesus. Não é Jesus. O cavaleiro do capítulo 6 é a pessoa do anticristo. Este arco que ele vem na mão aponta para uma vitória temporária, um período probatório de 7 anos. Não tem arco. Para ter um arco tem que ter flecha. E para ter uma flecha tem que ter o arco. O cavaleiro do capítulo 6, ele veio com o cavalo branco, mas não veio com uma flecha, somente com arco. Ou seja, vai perder a batalha. A pessoa do anticristo. 7 anos, acaba o seu reinado. A cor branca representa uma paz. Jesus disse em Mateus 24, quando ouvir falar de paz, haverá uma repentina destruição. Então esse cavalo branco aponta para a rapidez, o cavalo aponta para a rapidez e a brancura aponta para a paz. Um grande detalhe. As pessoas dizem que o cavaleiro do capítulo 6 é Jesus, mas dentro do cenário apocalíptico, nós temos 2 cavaleiros do cavalo branco. O cavaleiro do capítulo 6, que é o anticristo, e o cavaleiro do capítulo 19, que é Jesus Cristo. O cavaleiro do capítulo 6 e o 19 tem 2 diferenças entre eles. Primeiro, o cavaleiro do capítulo 6 não tem nome, tem apelido, anticristo. O cavaleiro 19 tem 3 nomes e o 4º não revelado. O cavaleiro do capítulo 6 tem nas suas mãos tem na sua cabeça uma coroa e foi-lhe dado às nações do mundo. Vai dar para o anticristo poder para reinar. O cavaleiro do capítulo 6 vai ter uma coroa. O cavaleiro do capítulo 19 tem várias coroas. O cavaleiro do capítulo 6 tem um arco na mão. O cavaleiro 19 tem uma espada na sua boca, autoridade. O cavaleiro do capítulo 6, ele vai reinar por 7 anos. O cavaleiro 19 vai reinar 1000 anos na terra de Jerusalém, no milênio terreno. O cavaleiro do capítulo 6 vai morrer, vai ser lançado no lago de fogo. O cavaleiro do capítulo 19 vai lançar o cavaleiro do capítulo 6 no lago de fogo. Jesus vencendo o anticristo no Armagedon. O cavaleiro do capítulo 6, a Bíblia diz que ele dorme. O cavaleiro 19 não dormitará o guarda de Israel. O cavaleiro do capítulo 6, ele tem fome e sede. O cavaleiro 19, ele é pão e água da vida. O cavaleiro do capítulo 6, ele vai reinar com uma autoridade temporária. O capítulo 6, de 19, ele vai reinar com 1000 anos com autoridade vindo da própria parte dele. Há uma diferença entre os 2 cavaleiros. O cavaleiro do capítulo 6 é a pessoa do anticristo.
O cavaleiro 19 é a pessoa de Jesus Cristo. Quando chegar na etapa do Amargedon, a Bíblia diz que Satanás e os seus asseclas, com o anticristo e o falso profeta, vai entrar dentro de Jerusalém para vincular, para manchar a estrutura espiritual de Jerusalém. Nessa etapa, Jesus vem com autoridade para lutar contra o anticristo. Isaías lança uma profecia. Quem é este que pisa no lagar? E ao pisar no lagar, salpicou as suas vestes com sangue de uva. Jacó, em Gênesis 49, fala para Judá. Jacó, já cego, já velho, antes de morrer, chamou os 12 filhos para uma conversa na tenda e chamou Judá. E Jacó disse para Judá: meu filho, até o seu assentar é um assentar de um leão. Você me parece muito com um leão, Judá. Não esqueça, quando você sair da tenda de seu pai, pega a sua capa, que está salpicada de sangue, e aproveita e pega a sua jumenta que está amarrada na vide. Quando Jacó estava saindo, Judá estava saindo, Jacó disse: vai, leão, com veste salpicada de sangue, montador de jumenta. Jacó estava vendo para Judá, e Judá saiu da tenda do pai dizendo: papai de fato não está mais no seu estado emocional. Papai me chamou de veste salpicada de sangue, papai me chamou de montador de jumenta, papai me chamou de... e ele vai reinar com cedro. Mas eu sou Judá. Judá não sabia, mas da nação de Judá, do povo de Judá, viria Jesus. Jacó estava vendo Jesus vencendo o anticristo no Amargedon. Isaías disse: quem é este que pisa no lagar e suja suas vestes com sangue? Jesus vai vencer o anticristo e vai esmagar os inimigos com seus pés e vai salpicar as vestes com sangue dos inimigos. E o sangue vai vir à boca dos cavalos. Um rio de sangue no Amargedon. Jacó disse para Judá: você, Judá, é um leão com as suas vestes salpicadas de sangue e montador de jumenta. Quem tem veste salpicada de sangue, montador de jumenta, é Jesus. Jesus disse: ó Jerusalém, Jerusalém, que mata profetas escolhidos. Queria juntar vocês como galinha junto aos pintinhos, mas não nos quisera. Jesus disse para os discípulos: vai lá em Betfagé e Betânia e pega uma jumenta que ninguém nunca montou. Traga para mim que eu quero entrar em Jerusalém. Quando Jesus monta na jumenta, Zacarias 14, para entrar em Jerusalém, Jesus estava sendo ovacionado com as profecias. Ele entrou em Jerusalém. Quando ele entrou em Jerusalém montado na jumenta, se fecha ao quadro da profecia. Duas etapas: palhas e capa. Capa é para o povo rico, palhas é para os mais simples. Colocaram duas multidões com palhas, dizendo hosana ao rei, e com capas. Capas é para quem tem condições, palhas é quem não tem. Quando Jesus entrou em Jerusalém, estava quebrando um tabu. Eu não vim para ter diferença em quem tem ou quem deixou de ter, eu vim para todos. Então, põe na cabeça de vocês: Amargedon, capítulo 6 e capítulo 19. Capítulo 6 é o anticristo, capítulo 19 é Jesus Cristo. Não confunda. Não chama o capítulo 6 do cavalo branco de Jesus. O cavalo branco não é Jesus. 19 do Apocalipse é Jesus. Então fica a dica: Jesus é o cavaleiro 19 e o anticristo é o cavaleiro do capítulo 6. Essa é a grande verdade. E que Deus abençoe e fique em paz. Grande abraço a todos.